Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aprendizagem significativa? Muito bem! Vamos ver o que nós temos para hoje, para nossa quinta aula. Vamos lá conhecer o objeto de conhecimento. Olha aí, gente. Relação entre textos. Leitura, você vai ler comigo, e interpretação de textos de diferentes gêneros e estruturas textuais. Detalhamento. Análise de texto de diferentes gêneros e características textuais. Nós vamos examinar aí 2 tipos de texto e eu espero que você goste muito. Então, meus amores, preparados para a nossa aula de hoje? Eu tenho certeza que você está preparado e desejando. Primeira dica, para se aprender, você tem que querer. Você tem que desejar, né? Porque tudo nasce da vontade, do desejo. Nós somos seres de desejo, gente. Então a gente tem que desejar. E desejar aprender é tudo de bom, porque nós estamos construindo o nosso futuro. Não espere que os outros construam o seu futuro, é você. Querido aluno, querido estudante, não é? Protagonista, aquele que vai, né? Construindo o seu conhecimento e, portanto, como é que eu vou dizendo? Construindo a estrada da sua vida através do conhecimento, né? Sua vida profissional, aquela que vai te garantir uma vida maravilhosa, certo? Muito bem. Então, nós já aprendemos sobre o gênero textual, já sabemos distinguir o gênero textual do tipo textual. Sabemos que os tipos textuais são apenas 5, não é? O narrativo, o descritivo, o injuntivo, não é? O texto dissertativo, expositivo e argumentativo e o texto prescritivo, certo? Entretanto, nós temos os gêneros textuais e é interessante e fundamental você saber o que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles agrupam, né, uma categoria de textos que são responsáveis pelos nossos atos comunicativos em sociedade, porque nós vivemos entre os textos, nós nos movemos entre textos e não nos relacionamos sem textos. É por meio de textos orais e textos escritos. E esses textos, não é? Eles têm uma estrutura, eles têm uma linguagem, eles têm características que os definem e os categorizam, certo? Então, o nosso gênero textual que vamos estudar hoje é o gênero textual bula de remédio. Você já leu uma bula de remédio? Você já separou um tempinho para ler a bula de remédio que você toma? Não? Pois faça isso, amores, né? É uma importante fonte de informação para você cuidar bem do seu corpo e da sua saúde. Não tome os remédios, mesmo que o médico tenha prescrito para você, e aí é um texto, né? Um gênero prescritivo. Aquela receitinha é prescritiva, é um gênero textual, é o tipo textual prescritivo. Ele prescreve e você não pode fugir daquilo. Você deve fazer daquele jeito, você não tem liberdade de modificar. Aquele é o tipo textual prescritivo, a receita do médico. Porém, a bula de remédio já é gênero textual. É a forma como o tipo textual se manifesta, se caracteriza. Certo? Então, leia a bula dos remédios. A bula de remédio é um gênero textual. É um texto de natureza instrucional. O que é isso? Traz instruções, né? Qual é a finalidade da bula de remédio? Para que ela serve? Nós vamos ver isso detalhadamente, porque a partir de hoje você vai prestar atenção e estar atento às bulas dos remédios que você toma, certo?
Porque o remédio pode fazer bem, mas pode fazer mal. Então, olhe direitinho, siga as instruções do seu médico, porém leia a bula de remédio, que é esse gênero textual. Então, ainda preciso ler o texto? Pode colocar aí, diretor? Não, da bula, ainda da bula. Então, a bula de remédio é esse texto instrucional, lembre-se disso, ele está nessa categoria. Ele é um texto instrucional. Ele tem como finalidade orientar, instruir eu, você, todas as pessoas, né, a utilizar corretamente um medicamento que foi receitado pelo médico. É pelo médico, tá, amores? Muito bem, então vamos conhecer agora, vamos ver um exemplo de bula de remédio. Isso, olha aqui, você vai olhar aqui e nós temos então essa bula de remédio, olha aí. Nós temos na bula de remédio algumas características. Olha a estrutura dela, né? Vem o nome do medicamento, tem a apresentação, não é? Aí diz se é uso oral, tópico, se é uso adulto, né? A composição do remédio, né? E aí todas as informações. E o que é bom, gente, essa estrutura da bula de remédio é que vem orientando você, porque esta é a finalidade do texto, né? Bula de remédio, desse gênero textual chamado bula de remédio, a finalidade é instruir, é orientar como você deve proceder, como você deve fazer, né? Com aquele medicamento que está ali à sua frente para você tomar, tem uma forma correta. Então ele vem orientando e tem várias perguntas, olha aí, para que, né? Serve esse medicamento, para que ele é indicado, e aí vai, quando você deve usar, quando não deve usar, como você usar, né, o medicamento, enfim, várias informações e todas elas começam com uma pergunta. O que é muito bom. Você sabe que a aprendizagem por perguntas, né, é muito válida, facilita a sua compreensão. Então, esse gênero textual chamado bula de remédio, é muito fácil de ser entendido. E você nunca mais vai esquecer. Aquela bula que vem no remédio é um gênero textual, não tem como errar. Muito bem. Seguindo, então, vamos conhecer mais sobre esse gênero textual. Vamos lá. Então, eu tenho aqui para que serve a bula de remédio. Primeiro, o que é? Já sabemos que é um gênero textual instrutivo, que contém instruções, né? Procedimentos, como você deve agir, como você deve utilizar corretamente aquele medicamento, né? Isso é o que ele é um gênero textual instrutivo, ele traz instruções. Correto? E para que serve a bula de remédio? Qual é a função da bula de remédio? Então preste atenção. Segundo a Anvisa, né, que é a nossa agência, né, nacional ligada ao Ministério da Saúde, a bula, né, do ponto de vista da Secretaria, da Anvisa, do Ministério da Saúde, é um documento legal. Então, lembre-se disso. É um documento legal sanitário. Então, do ponto de vista da gramática, a bula de remédio é o quê? É um gênero textual, correto? Porém, do ponto de vista da saúde, né, da Anvisa, é um documento legal sanitário. Não esqueça isso. Que serve, que tem a finalidade de quê? De você, de eu, de todos nós obtermos informações e orientações. Veja, além das orientações, a bula de remédio traz informações científicas, informações precisas sobre o quê? Sobre medicamentos que são necessários para o quê? Para uso seguro. Né? Você lendo, você tem uma forma segura e o tratamento eficaz, um tratamento que vai produzir um resultado. Então, a bula, ela pode ser de dois tipos. Nós temos dois tipos de bula de remédio. Nós temos dois tipos, então, de gênero textual, bula de remédio. E do ponto de vista da saúde, desse documento legal sanitário. Nós temos a bula para o paciente, que é aquela bula destinada ao paciente, a pessoa, né, que está enferma, que está doente.
E esta bula, ela vem com termos, veja, com uma linguagem mais acessível e bem direta. Então, esse é o primeiro tipo de bula que nós temos. E nós temos um segundo tipo de bula, que é a bula, veja, o segundo tipo, a bula para o profissional da saúde, para o médico, né? Ou o farmacêutico, ou o bioquímico. Então, é aquela bula que vai ser destinada a esse profissional, só que ela tem uma diferença da bula que vem para o paciente. Qual é a diferença? Ela traz uma linguagem, uns termos mais técnicos, não é? E traz informações bem mais complexas, não são informações simples. Então, você percebeu aqui que nós temos dois tipos de bula, que uma é para o paciente e a outra é para o profissional da saúde, certo? Esse profissional da saúde pode ser o médico, farmacêutico, bioquímico, enfim, o químico, né? E que ela é, do ponto de vista da saúde, um documento legal sanitário e do ponto de vista da língua portuguesa, o gênero textual bula de remédio é um documento legal sanitário. Seguindo, nós temos ainda para que serve, né? O que é, já entendemos, e para que ela serve, já sabemos para que ela serve. Traz informações e orientações seguras e eficazes, né? Para um tratamento eficaz, para um tratamento eficiente. Então, o que mais nós precisamos saber sobre a bula de remédio? Como ela é um documento legal, existe desde 2009 uma resolução, esta resolução de 8 de setembro de 2009, que estabelece, né, que normatiza, que traz regras para a elaboração, para se construir uma bula de remédio, para a harmonização, para a atualização, para a publicação e para a disponibilização de bulas de remédios. Ou seja, essas bulas de remédio, tanto para o paciente quanto para o profissional da saúde, elas são regulamentadas desde 2009 por esta resolução. Por isso que nós vimos lá que a Anvisa diz que ela é um documento legal. Por quê? Porque existe uma regra, uma resolução, um documento que estabelece como ela deve ser elaborada, harmonizada, atualizada, publicada e disponibilizada, né? Esses tipos de bula, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde. Seguindo, amores, nós temos mais ainda. Olha aí, esta resolução que regulamenta, né, desde 2009, segundo a Anvisa, que regulamenta a produção desses dois tipos de bula, que serve para o paciente e para o profissional de saúde, esta resolução de 2009, ela obriga, veja, ela estabelece uma obrigação para que os laboratórios, laboratórios farmacêuticos, né, preparem, construam essa bula com esses dois tipos que nós já sabemos quais são. Tem uma bula para o paciente, com uma linguagem bem mais acessível, informações mais fáceis de serem entendidas, e com uma linguagem um pouco mais complexa, né, com termos técnicos para os profissionais de saúde. Então, essa resolução, ela obriga, ela não pede, ela obriga que os laboratórios preparem esses dois tipos de bula, e que esses dois tipos de bula têm que ter informações claras, linguagem objetiva, nada de opinião, nada de subjetividade. Linguagem objetiva e conteúdos padronizados. Os conteúdos são padronizados, seguem um padrão, não se diferenciam. Uma voltada para o paciente, com aquela linguagem um pouco mais simples que a gente já disse, letras maiores, olha que é importante, principalmente para quem tem a dificuldade de ler, né, que a visão já está um pouco mais curta. Então, com uma linguagem mais simples, as letras grandes e em forma de perguntas, que eu comentei para você, o que é muito interessante. Que esse gênero textual bula de remédio, ele tem essa estrutura. Qual é a estrutura? Vem em forma de pergunta, né?
E o outro tipo de bula de remédio, que é voltado para o profissional de saúde, ela traz, né, informações técnicas científicas. Na do paciente não traz uma linguagem mais simples, mais acessível, correto? Então, vamos conhecer agora as partes, né, a estrutura do gênero textual bula de remédio. Vamos lá. Então, amores, a bula de remédio se constitui das seguintes partes. Quais são, então, os elementos, as partes que formam, que constituem a bula de remédio, que eu já sei que ela é um gênero textual, certo? E também ela é um documento legal, regida por uma resolução desde 2009, que estabelece obrigações para os laboratórios a realizarem, a construírem, né? Preceituando o que deve conter. Então, a bula de remédio se constitui das seguintes partes. Quais são essas partes? Primeiro, nós temos a identificação do medicamento, conforme nós vimos no modelo que eu te mostrei. Nós temos o nome, né? O nome do medicamento tem o nome científico, e tem o nome pelo qual ele é conhecido, o nome de fantasia. Tem a forma farmacêutica, né? Se ele vem, por exemplo, em pomada, se ele vem em creme, se ele vem em gel, né? Se ele vem em cápsulas, se ele vem em gotas, enfim, vem discriminando. E também traz o uso e a composição, o que compõe aquele medicamento, né? Quais são as substâncias? Aqui são as substâncias. Substâncias, você não pode esquecer isso. Substâncias, né, que integram, que compõem aquele medicamento. Então, nessa bula temos todas essas informações. A segunda parte que constitui a bula de remédio é a seguinte: traz informações ao paciente. Lembrando que nós temos dois tipos de bula, que uma é dedicada, né, indicada para o paciente, outra para o profissional de saúde. Então, traz informações ao paciente, né? A ação esperada do medicamento, isso é importante, como ele vai agir no seu organismo, o que é que vai acontecer com o seu organismo, é essa ação esperada. Temos também orientações quanto a quê? Quanto aos riscos. Ei, muita atenção isso aqui, tá? Os medicamentos, como nós colocamos para você, eles têm benefícios, mas também têm malefícios, podem ter consequências, sequelas. Então tem que observar isso aqui, observar os riscos do uso de tal medicamento. E temos o procedimento de uso, o modo, a maneira como aquele medicamento vai ser utilizado. Isso ficou claro para vocês, meus amores? Tá bem claro para você como ficou a bula de remédio, o gênero textual bula de remédio? Como ele se constitui, como ele é formado, como ele é visto? Isso ficou claro para você? Ficou? Então eu fico muito feliz que você tenha entendido. Quaisquer dúvidas, você já sabe, anota, porque você não pode levar suas dúvidas para casa, de forma alguma. Você vai deixá-las todas aqui. Tem eu e a nossa parceira, professora Sheila, para responder para você, tá bom? E temos o nosso parceiro, professor presencial na sala de aula, que está aí também contribuindo, participando dessa aula. É composta, é construída por todos nós, né? Dúvidas, não leve para casa, deixe conosco. Correto? Vamos agora compreender outro gênero textual. Gente, é muito importante. Esses assuntos são maravilhosos. Você diz, onde é que eu vou usar isso? Por que eu preciso aprender isso? Você precisa aprender porque você utiliza no dia a dia. Já lembramos a você e vamos relembrar sempre, sempre que os gêneros textuais, eles existem para suprir as nossas necessidades. Por quê? Porque nós nos comunicamos mediante os textos. E os textos materiais, esses concretos, como a bula de remédio, são gêneros textuais. Porque eles respondem, eles dão solução às nossas necessidades comunicativas, eles servem para isso, para a nossa vida em sociedade, certo? Veja a importância, então você tem que avaliar muito bem isso e entender, eu preciso aprender isso porque é útil para a minha vida pessoal, para a minha vida prática, para a minha família e para a minha vida profissional, porque quando você for realizar as avaliações, os testes, você vai ter que ter isso em mente, saber distinguir gênero textual de tipo textual e identificar
Ao ler o texto, eu já sei, esse texto aqui é bula de remédio. O que é bula de remédio? É um documento legal, segundo a Anvisa, mas segundo a gramática, segundo a língua portuguesa, é um gênero textual que tem a finalidade de me instruir, de trazer informações e me indicar como eu devo utilizar corretamente esse medicamento, trazendo todas as informações, abarcando um universo de informações para você, certo? Agora, então, nós vamos conhecer as características de um outro gênero textual muito simples e muito gostoso de fazer. Eu mesmo faço vários. Vamos lá, vamos ver se você conhece esse. Olha aí, nós vamos conhecer o gênero textual bilhete. Você já escreveu um bilhete? Já escreveu, gente? Nunca escreveu? Comece a escrever hoje. Quero todo mundo escrevendo bilhetes aí. Bilhetes para mim, bilhetes para a professora da sala de aula, bilhetes para o namoradinho. Opa, para mais depois, tá? Bilhetes para todo mundo, tá certo? Bilhetinho. Ah, professora, qual é a vantagem de escrever bilhete? Muitas! Primeiro, você já está desenvolvendo a sua capacidade de redigir. Gente, se você não redige, se você não escreve, você não vai aprender a dissertar, você não vai escrever. E outra coisa, assim, casadinho, um com o outro, leitura e escrita. Li uma coisa, eu vou já ver o que foi que eu entendi disso aqui e já vou escrevendo. Faça isso, tenha essa iniciativa própria, você mesmo, você é estudante protagonista. Faça isso, meus amores. Escrevendo um bilhete aí. Eu esqueci, por exemplo, de ajudar a minha mãe em casa. Deixa um bilhetinho pra mamãe. Mamãe querida, eu esqueci de lavar as louças, né, para a senhora. Porém, quando eu voltar da aula, depois de ter estudado sobre o gênero textual bilhete, eu aprendi que eu tenho que deixar um bilhetinho para a senhora. E quando eu chegar, eu vou realizar essa tarefa. Tá, mãezinha? Beijo. Fulana de tal. Muito bem, muito simples, não é? Vamos às características, então, desse texto? Olha aí. Primeiro, o que vem nesse texto? Ele é um gênero textual muito simples do dia a dia. Para você, serve para muitas coisas. Para você informar alguma coisa, para você solicitar, para você pedir, serve para muitas coisas, deixar um recadinho, um convite, enfim, muita coisa. O que contém no bilhete? Contém o vocativo. Professora, o que é o vocativo? Olha, o vocativo é o ser a quem você se dirige. Por exemplo, nesse momento eu estou me dirigindo a você, aluno protagonista. Vocativo, aluno protagonista. Preste muita atenção no gênero textual bilhete. Pronto. Vocativo é o ser a quem eu me dirijo. Esse ser, ele pode ser real ou imaginário. Pode ter vida ou não ter vida. A quem eu me dirigi, se eu digo assim, Deus, ó Deus, onde estás que não me escuta? Há 2000 anos te mandei meu grito que embalde para o infinito. Castro Alves, que eu gosto muito. Olha só, então eu me dirigi a Deus. Portanto, vocativo, certo? Muito bem, voltemos então às características. O vocativo é o ser a quem eu me dirijo, né? E eu posso usar o quê? O nome da pessoa, né? No caso do meu bilhetinho, ou o apelido, né? Uma palavrinha carinhosa, não sei, a quem você vai deixar esse bilhete. Geralmente se escreve para alguém que é da nossa intimidade, né? Ali do nosso círculo de amizade mais próximo, mas você pode usar no ambiente de trabalho? Pode também. Mensagem que contém no bilhete. É uma mensagem curtinha. Olha, essa é uma das características, né? Essa estrutura aqui, vocativo, mensagem, marca de oralidade e escrita em primeira pessoa. É a estrutura do gênero textual bilhete, certo? Essa é uma estrutura. E, ao mesmo tempo, são suas características. A mensagem bem simples e clara, além de curta. Qual é a linguagem que eu vou utilizar aqui no bilhete? Olha, gente, é muito simples. A linguagem, geralmente, ela vai ser informal. Não precisa ser rebuscada, toda culta. Não precisa. Bem simples, bem informal. Por quê? Porque você está tratando, geralmente, com pessoas que você conhece, que você já tem intimidade. Linguagem, você sabe que ter capacidade de se comunicar bem é saber adequar a linguagem. Então, dependendo do ambiente e das pessoas e da finalidade da comunicação, eu vou utilizar uma linguagem adequada, apropriada. Então, a linguagem geralmente é informal, porque você está se dirigindo a pessoas da sua intimidade, né, que você já conhece. Sem grandes preocupações com as normas gramaticais. Isso significa que eu posso tacar um monte de gíria e escrever do jeito que eu quiser? Não necessariamente, né? Linguagem simples, mas com palavras compreensíveis. Já pensou se você escreve um bilhete para mim, por exemplo, usando um monte de gíria dessas aí da juventude que eu não domino? Aí eu nem vou entender.
Certo? Olha aqui, marcas de oralidade é outro traço, é outra característica do bilhete. É permitida a utilização de apelidos, abreviações, né? Palavrinhas aí do conhecimento das pessoas. E é escrita em primeira pessoa, né? Eu, a primeira pessoa, a pessoa que fala. Vamos conhecer então agora as funções. Para que serve o bilhete, amores da minha vida? Vamos lá, olha aí o bilhete. O bilhete... Você já sabe o que é o bilhete? Gênero textual. Ele tem uma função bem simples. Para que é? Ele serve para deixar um recado. Ele serve para muitas funções. Ele desempenha inúmeros papéis, inúmeras funções. Por exemplo, deixar um recado, fazer um convite. Quer convidar a sua amiguinha para sua festa de 15 anos, de aniversário, para celebrar a sua vitória, o seu 10 que você vai obter aí na nossa primeira avaliação? Faz um convite com um bilhetinho, certo? Comunicar uma novidade. Ai, você ganhou um carro. Comunica isso, né? Ai, você ganhou... O que você ganhou? Uma joia. Isso também. Ai, você ganhou tantas coisas. Comunica isso para as tuas priminhas, enfim. Certo? Pelo bilhete. Vamos escrever bilhetes? Vamos. Agora vamos ver mais ainda sobre as funções e a estrutura do bilhete. Vamos lá. Olha o que é que nós temos. Nós temos o destinatário. Quem é o destinatário? Aquela pessoa que vai receber o bilhete, ou seja, para quem eu estou escrevendo o bilhete. E temos o remetente. Quem é o remetente? Eu, a primeira pessoa que estou escrevendo este bilhete. Então, o remetente é quem remete, quem escreve o bilhete, é o autor do bilhete. Temos o corpo do texto do bilhete. O que contém nesse corpo do texto? A mensagem bem curta, com a linguagem simples, né? E essa mensagem vai ser encaminhada para quem? Para o destinatário. E temos a despedida, né? O que contém na despedida? Contém uma mensagenzinha simples que vai finalizar, que vai concluir o texto e normalmente é acompanhada de uma linguagem bem formal. Aliás, todo bilhete já é constituído de uma linguagem formal, né? Que pode ser tipo, beijos, abraços, ai que coisa linda, que mimo, se cuida, dentre outras palavrinhas amorosas, carinhosas. Eu costumo deixar umas palavrinhas carinhosas assim para o meu querido esposo, quando ele faz umas coisinhas mimosas para mim. Vamos aí, mais um trechinho que tem aqui no nosso gênero textual, bilhete, mais uma estruturazinha. E nós temos a data, né? Tem que datar, né, amores? Lembrando que eu disse para você o seguinte: tudo nesse mundo, nessa realidade, para nós entendermos, compreendermos, só podemos compreender aquilo que está situado no espaço e no tempo. O espaço é o local geográfico, né? E o tempo, a data. Então, escrevi um bilhete, claro, vou datar. Tenho que datar, né? Eu tenho que dizer qual foi o dia que eu deixei esse bilhete. Agora nós vamos ver um exemplo de um bilhete, e esse bilhete é real, hein, amores? Amores da minha vida, é bem real. Olha aqui. Gilmar, bom dia. Olha aqui, Gilmar é quem? O destinatário, a quem eu me dirigi. Mas é também o vocativo, a quem eu me dirigi, certo? Eu mandei para o Gilmar e ele, além de destinatário, é o vocativo, é a quem eu me dirigi. Olha o que... Vocês estão lendo aí, amores? Eu vou ler aqui. Olha só. Deixei minha fatura do cartão de crédito e a conta do meu celular para você pagar dentro do porta-luvas do seu carro. Não esqueça de passar no banco ou na casa lotérica quando você for almoçar. Beijos, olha a despedida aqui. Beijos, até a noite, lá pelas 23 horas, depois que eu saí do CEMEAN. CEMEAN é o nosso centro de mídia. Assinei, né, de Nancy e datei. Manaus 19/4. É real, tá, amores? Agora nós vamos conhecer a diferença entre o gênero textual bilhete e o gênero textual carta. Vamos lá, olha aí. O gênero textual, a diferença deles. O bilhete nós já vimos, né? O bilhete é simples, a mensagem é bem curtinha, a linguagem simples também. Então, aí você já tem as características. A carta, né? A carta, ela é, e nem precisa ser selada, né? Selado o bilhete. Eu deixo o bilhete, eu posso até dobrar assim, né? Eu dobro assim, coloco, ou punho penduradinho num quadro para a pessoa, ou sobre, enfim, a cama, a mesa.
próximo da pessoa. A carta, ela normalmente é selada, ela é escrita e colocada num envelope e selada, fechada, para que ninguém fique lendo, né? E também a carta normalmente é enviada pelos correios. Há alguém que entregue a carta em mãos? Sim, há. Mas normalmente é enviada pelos correios. E o bilhete? O bilhete normalmente é entregue em mãos mesmo, né? Ou então você deixa em locais, eu deixei no porta-luva do carro do Gilmar, né? Para que o destinatário, aquele que vai receber, conheçam. Certo, amores? Então aqui, meus queridos, nós hoje estudamos sobre o quê? Sobre o gênero textual bula de remédio e sobre o gênero textual bilhete. Conhecemos o que é cada um, para que ele serve, as características, a estrutura de cada um e, por fim, estabelecemos a diferença entre carta e bilhete. Você gostou disso, amor? Você aprendeu? Olha, o meu desejo assim, vou ficar com um sorriso de orelha a orelha, se você tiver gostado e, sobretudo, se você tiver aprendido. Vou ficar extremamente feliz, certo? Então, nos despedimos aqui, nos encontramos na nossa próxima aula, se Deus quiser. E Ele há de querer! A sua aula continua no próximo vídeo.